Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos começar a abordar a introdução de análise gerencial de demonstrações contábeis. Aqui eu tenho uma apresentação simplificada de um balanço patrimonial e uma apresentação simplificada de uma demonstração de resultado do exercício. Esse balanço patrimonial aqui, ele tem o ativo circulante de 5.000, um passivo circulante de 4.000. Dentro de ativo circulante, nós temos o disponível, ou equivalente a caixa aí, clientes a receber, duplicatas a receber e estoques. No passivo circulante, nós temos aqui fornecedores, salários a pagar e empréstimos de curto prazo. O ativo circulante, né, ele é considerado aí a representação do valor necessário para o funcionamento da empresa. E nós temos aqui o ativo não circulante e passivo não circulante. Aqui como ativo não circulante, nós temos 500 aqui de empresas coligadas e o passivo circulante, não circulante aqui de 500 de financiamento. Investimento 500, imobilizado 4.000, patrimônio líquido composto de capital social 4.000, lucro acumulado de 1.500, totalizando 5.500. Total do ativo 10.000, total do passivo 10.000, tá? Para quem não fez nenhuma disciplina de introdução à contabilidade, eu sugiro buscar um material complementar explicando, né, o que são as demonstrações financeiras, né? O objetivo aqui não é explicar o que são as demonstrações contábeis, mas sim buscar retirar destas demonstrações algumas informações para auxiliar a tomada de decisão. Basicamente, o balanço patrimonial, então, ele dá informação dos bens e direitos de uma organização, aqui do lado ativo, e das fontes de financiamento, aqui do lado do passivo, mas patrimônio líquido. Tá? Pensando aqui que o balanço patrimonial ele segue uma ordem de liquidez. Aqui é o mais líquido até o menos líquido, que está aqui embaixo. Por exemplo, no ativo circulante, o caixa é a fonte mais líquida que uma empresa tem. Diferente, por exemplo, de um imóvel que ela tenha. Se ela tiver que desfazer de um imóvel para virar dinheiro, é muito mais demorado, é muito mais difícil do que o caixa que ela tem disponível. A mesma coisa é o seguinte, aqui no passivo. Eu pensar em fornecedor como fonte, a, o prazo de pagamento do fornecedor ele é curto, né? O fornecedor às vezes dá prazo ali de 30, 60, 90 dias. Mas por outro lado, você pode pegar, por exemplo, um financiamento com BNDES, né, para aquisição de máquinas, equipamentos aí, e pagar isso aí ao longo de 20, 30 anos, tá? Como exemplo. E o capital dos sócios, né, que ele não tem prazo de vencimento. O sócio ele pode ficar eternamente, né, como sócio da empresa. E para virar caixa, né, ele tem que desfazer da sociedade. Então por isso que ele está ali em último lugar ali da liquidez. O patrimônio líquido ele mostra o resultado periódico aí da operação da empresa. Aqui então nós temos vendas, despesas e lucro líquido. Então, bem simplificado. Se vocês baixarem demonstrações financeiras de qualquer SA, vocês vão ver que na prática é muito mais complexo, tá? Mas não é o nosso caso aqui.
Se você entrar, por exemplo, no site da Petrobras, no site da Embraer, no site de empresas de capital aberto aí, não financeiras, você vai encontrar demonstrações contábeis, entre elas o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Tá? E a partir dessas informações, nós podemos montar indicadores. Indicadores que nos ajudam a tomar decisões. Índices, né, são relações entre duas variáveis. Aqui, por exemplo, eu tenho um índice onde eu quero comparar o meu ativo circulante com o meu passivo circulante. Quando o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, você consegue uma informação de uma liquidez positiva. No caso aqui, ativo circulante sobre passivo circulante, eu gero um índice de 1,25. É isso que nós faremos aí nesse tópico de análise das demonstrações contábeis. É tentar gerar índices que nos ajudam a tomar decisões. Com esse índice aqui, por exemplo, de 1,25, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, eu posso gerar esse indicador todo período que as demonstrações contábeis forem divulgadas e montar aí, por exemplo, um histórico desse indicador aí. Ou seja, dessa vez foi 1,25. Opa, na próxima vez que saiu a outra demonstração contábil foi para 0,9. Depois foi para 1,8. E aí você começa a comparar o histórico. Né? Se você quiser cada vez mais melhorar a sua liquidez, pensando aqui em ativo circulante ou passivo circulante, você deseja que esse índice aqui ele aumente. Não, se você pretende gerenciar a sua organização de forma a reduzir um pouco da sua liquidez, você vai esperar que esse índice aqui ele vai sendo reduzido ao longo do tempo, ok? Então, esse índice aqui que eu montei, ele pode dizer também que é o seguinte, para cada R$ 1 de passivo circulante que a minha organização tem, ela tem R$ 1,25 de ativo circulante. Pense aí em outros tipos de índice que você sabe na sua vida, né? Quilômetros por hora é um índice, por exemplo. Né? Quantos quilômetros que você anda em uma hora? A lógica de construção do indicador é a mesma aqui. Nós vamos falar de, basicamente, indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, indicadores de rentabilidade, indicadores de atividade. Com essas bases, você consegue fazer uma análise mais holística da sua organização. Analisando, então, liquidez, que é a capacidade de pagamento das obrigações no curto prazo, endividamento, né, que é o comprometimento das suas fontes de financiamento com terceiros, atividade, que tem relação com o nível de giro, né, do seu negócio, e faltou rentabilidade. Rentabilidade, que é quanto de retorno você tem em cima do seu daquilo que foi investido. Tá? Vamos começar aqui então, nesse primeiro vídeo, falando de liquidez. Tá? Liquidez, então, são os indicadores que você vai tirar ali das suas demonstrações contábeis para tentar identificar qual que é a sua capacidade de cumprir as suas obrigações com suas fontes de financiamento. Tá? A liquidez corrente ele é um indicador conhecido que é a relação do ativo circulante sobre passivo circulante. É o mesmo exemplo do slide anterior, tá? Naquela demonstração contábil simplificada lá, o balanço patrimonial simplificado, o ativo circulante era 5.000, passivo circulante 4.000, logo minha liquidez corrente é 1,25. Ou seja, para cada R$ 1 de passivo circulante, eu tenho 5.000 de ativo circulante.
Esse indicador, pessoal, ele é um indicador para ser comparado ao longo do tempo ou com empresas ali do mesmo setor. Empresas de setores diferentes terão liquidez diferente, ou o modo de governança daquela organização, ela, às vezes ela pode prezar por uma liquidez mais conservadora, né, aumentando aí a liquidez da empresa, ou uma liquidez mais arrojada, onde a empresa trabalha com um nível de liquidez menor. Aqui então vocês vão ver no slide outras explicações, ok? Outra liquidez que pode ser usada também é a liquidez seca, que é a liquidez corrente, só que no numerador eu retiro os estoques. A lógica seria a seguinte: eu criar um indicador então que retire a parte menos líquida do ativo circulante, que são os estoques. Retirando aqui a parte menos líquida do ativo circulante, que lá no balanço patrimonial simplificado é 2.000, eu tenho então uma liquidez seca de 0,75. Então isso mostra que de uma liquidez corrente de 1,25, ela passa para 0,75 quando eu retiro os estoques da operação. Quer dizer, o estoque ele representa um valor importante aqui do meu capital de giro, do meu ativo circulante da organização. A liquidez geral, ela é um indicador mais abrangente, que particularmente eu considero que ele não dá muita informação específica, porque ele coloca no numerador tanto o ativo circulante mais o não circulante, quanto o passivo circulante mais o não circulante. Então lá no, no balanço patrimonial simplificado é 5.000 mais 500 dividido por 4.000 mais 500, que é 1,22. E a liquidez imediata, que é onde eu retiro, além do estoque, eu retiro também duplicados a receber e deixo somente o que é mais líquido dentro do ativo circulante, que é o caixa ou disponível. Então, qual que é a capacidade, né, de honrar as minhas obrigações de curto prazo somente com caixa? Caixa 500, 4.000, 0,13. Então, para cada R$ 1 que eu tenho de obrigações do passivo circulante, eu tenho somente 13 centavos de caixa para honrar essas obrigações. Tá? Isso é bom, isso é ruim? Depende do setor, depende do modelo de governança, tá? Depende do tempo. Se você sempre, por exemplo, se sua empresa sempre ali historicamente ela teve uma liquidez imediata de 0,6 e durante a nova gestão ela baixou para 0,13, tem que tentar entender se é por algum problema aí de transformação de vendas em caixa, ou se é alguma fase, né? Ou se é alguma crise e assim por diante. O indicador em si, sozinho, de forma absoluta, ele não vai te falar muita coisa, ele tem que ser contextualizado. E assim, pessoal, então eu termino aqui o vídeo sobre liquidez. No próximo vídeo nós vamos falar sobre endividamento, ok? Só resumindo, então, o indicador é a relação entre duas variáveis e os indicadores de liquidez eles vão pegar informações da relação entre ativo circulante com passivo circulante. O ativo circulante ali, ele tem caixa, duplicatas ou clientes a receber e estoques. Liquidez corrente, ativo circulante ou passivo circulante. Liquidez seca, retira o estoque do ativo circulante. Então fica caixa mais
duplicados a receber o cliente sobre passivo circulante e liquidez imediata somente caixa sobre passivo circulante. A liquidez geral, além de pegar as contas do circulante, também pega as contas do não circulante. Então a liquidez geral é ativo circulante mais ativo não circulante sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Ok? Mas sugiro então, para finalizar o vídeo, que vocês entendam bem liquidez corrente, liquidez imediata e liquidez seca. Até mais, pessoal.